vocês de camiseta branca, venham para cá e fiquem olhando para lá. Nós vamos mudar para vocês descansarem, ficar só numa posição. Isso, que grupo bonito. Agora vocês olham para lá e a beleza de Cristo em vocês vai trazer radiância para a igreja. Vou pregar uma mensagem. Eu vou pregar uma mensagem muito sentimental, muito espiritual. Se faz necessário muita reverência. Muita reverência. Enquanto as cabecinhas estiverem assim, eu não posso pregar a mensagem. As cabecinhas estão assim. Eu não sei o que está vendo hoje. Está diferente de ontem. As cabecinhas estão assim. Deixa eu olhar aqui desse lado aqui, se a máquina me deixa. Aqui está sereno, está bonzinho agora. Está melhorando, melhorou. Não é para dar glória a Deus nem aleluia, é só para ficar quietinho. Glória a Deus e aleluia vai acontecer na proporção que a mensagem é pregada. Tudo quietinho. Eu vou pregar a mensagem até meia-noite. Aleluia, é. Eu não sei como é que você vai aguentar ficar em pé até meia-noite aí. Ainda diz aleluia. Ainda diz aleluia. Vou nada, irmãos. Uma mensagem de 30 minutos no máximo. Abramos as nossas Bíblias, os que a têm, por favor, tome-a, conduzo-a até aonde você pode alcançar com a sua visão. O capítulo 7 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico. Quando a pessoa está começando o ministério é diferente demais, né? Ele já pega o microfone, já sai pulando, e ele quer fazer o movimento logo. Ele quer que o povo pule e grite logo, senão não... Eu já fiz muito isso. Eu já abri até sapato, tanto pular. Porque eu achava, se o povo não estivesse gritando logo, não estava bom. Abra sua Bíblia em Lucas 7, versículos 18, 19 e 20. Tudo bem feita, já é uma pregação. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Pronto, aí está a mensagem. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o gozo e alegria do meu ministério esta noite está em alcançar pessoas afastadas da igreja e não crentes. Jesus Cristo foi e será o centro de todas as atenções dos céus e da terra. Jesus Cristo ocupa o centro pitoresco da história. Uma história sem a história de Cristo não é história, é conto. Ele é o começo, o meio e o fim da história. Nunca passou por esta terra uma pessoa mais importante do que Jesus. Quanto dizem amém? Irmão, tem que aprender a ouvir. Ele foi muito mais importante do que George Washington, primeiro presidente da América. Ele foi mais importante do que Solano Lopes, libertador do Paraguai.
Ele foi mais importante do que Cristóvão Colombo, descobridor das Américas. Ele foi mais importante do que Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Ele é mais importante que Albert Einstein, o inventor da teoria da relatividade. É mais importante do que Napoleão Bonaparte, que conquistou toda a Europa. Ele é muito mais importante do que os matemáticos Ari Quintela, Zoroastro, Platão, Orfeu, Hermes, Petróbras. Ele foi e será, sem sombra de dúvida, o homem mais importante que já gravitou e marcou a história no tempo da história e no decorrer da história. História sem ele não é história. Oh, glória. Louvado seja Deus. Esse Deus maravilhoso de belezas incomensuráveis, memoráveis, expressivas e inteligentes, nos diz a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ensina-nos em todos os tempos e lugares que os homens se arrependam e venham exercer o beneplácito poder de Deus para a sua respectiva salvação. Deus teve a priori o capricho, o amor, a perspicácia de enviar Jesus a este mundo. Ele estabeleceu com os homens dispensações áureas no decorrer da história profética. Deus sempre esteve à procura do homem, endereçando-se ao homem, falando com o homem, comungando com o homem, absorvendo o homem, exigindo do homem, aplicando ao homem as leis morais, as leis eternas. E o homem sempre procurou desculpa para desviar-se do seu Criador. Mesmo assim, a Bíblia diz, no texto áureo da própria palavra, Deus amou o mundo de não maneira não, só a palavra tal, não existe na exegese extraída das realidades enfáticas da Bíblia palavras cabíveis para expressar com clarividência precisa o que significa tal maneira. Para o condicionamento da inteligência humana no decorrer da história, para a gravitação profética dos maiores exegetas do tempo, tal maneira, preciosa maneira, definida maneira, gloriosa maneira, sobeja maneira, significativa maneira, histórica maneira, a maneira pela qual Deus amou o homem, a maneira pela qual Deus busca este homem para restaurar este homem, falar a este homem, amar a este homem, justificar a este homem, transformar a este homem, abençoar a este homem, guardar a este homem, arrebatar a este homem e dar o céu a este homem. Tal maneira. Emudece a ciência, emudeça os intelectuais desta cidade, emudeça todas as autoridades constituídas no universo e ouçam, por favor, a tal maneira que Deus ama o homem incondicionalmente, independente da sua posição social, independente da sua posição intelectual, independente da sua posição cultural ou financeira. Deus ama o homem de tal maneira. Aleluia. Antes de você amá-lo, ele já te amou primeiro. Ele deu-se por você, ele veio por você, ele veio para restaurar você, ele veio para abençoar você, ele veio para devolver a você o paraíso que Adão perdeu. Aleluia. As belezas
belezas da eternidade são incontáveis. O resplendor da glória, a laureada sabedoria do Senhor, a magistratura da eternidade, a incandescente céu dos céus, a glória, o apogeu, o trono, os anjos, as merias de anjo, o canto da vitória, a glória do Cordeiro, o Shekinah de luzes, a beleza milionária da eternidade. É para lá que você vai morar. Lá é o seu lugar. Aleluia. Levante suas mãos para os céus e glorifique a Deus, porque o lugar já está pronto, o lugar já está preparado, o lugar já está definido, o lugar já está reservado para mim e para você. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, mas Ele é seu por causa da tal maneira. E este Deus profético, histórico, real, pleno, absoluto, magnífico, esse Deus exuberante, triunfante, glorioso, grande, pungente, indescritível, esse Deus que se revela ao homem através do canto de um hino, de um louvor, de uma oração, de uma mensagem, de uma adoração, de um coração arrependido. Esse Deus que tem prazer de falar ao homem, de abençoar este homem. Ele estabeleceu com este homem dispensações áureas no tempo canancial da história. Ele mandou os profetas para falar aos homens no tempo de Abraão, no tempo de Isaac e no tempo de Jacó. Ele restabeleceu com este homem dispensações áureas para falar o homem. O interesse de Deus é falar o homem. Aleluia. Você está nesta noite aqui interessado a servir a Deus, e Deus está interessado a falar para você nesta noite de maneira clara e objetiva. Deus não é uma lenda, uma teoria, uma mitologia, um conto imaginário, uma expressão de saber apenas. Deus é real, Deus é pessoal, Deus se revela, Deus toca no homem, levanta o homem, abençoa e fortalece este homem. Deus batiza este homem, chama este homem, vocaciona este homem, perdoa este homem. Esse é o Deus que você está servindo esta noite. Você não precisa carregar ele no bolso. Um Deus que eu carrego no bolso é igual ao meu lenço. Você não precisa carregar ele no pescoço. Você não precisa carregar ele nas entrelinhas da vida. Não, eu não quero um Deus que eu carregue. Eu quero um Deus que me carregue, que me conduza. Aleluia, levante as duas mãos e por um minuto adore este Deus. O Deus que ele transporta, o Deus que ele carrega, o Deus que ele dirige, o Deus que ele conduz, o Deus que tem lhe abençoado. Este serve para ser seu Deus. Deus revelou-se a Adão no jardim do Éden, e na viração do dia ele apareceu para falar-lhes de maneira admirável e expressiva, de maneira cadenciada e profética, de maneira abnegada e cordial, de maneira fraternal e paternal. Veio para falar-lhes. E a primeira retrocedência humana foi o homem esconder-se do seu Criador. É Deus buscando o homem, e o homem se escondendo, fazendo caminhos diferenciados. Uma desculpa ali, outra desculpa acolá, e o tempo está passando. Hoje não, amanhã eu vou. Depois eu sou crente, amanhã, hoje não dá. E o tempo vai passando, amigo. É a velhice que está batendo a porta. Quando não, a morte chega antes do arrependimento. Aleluia. Mas Deus quis sempre revelar-se a este homem com clarividência precisa. Apreciável e magníficos são os seus decretos. Aleluia. Como Deus podia revelar-se a este homem, se homem nenhum podia ver a sua face laureada de glória? Como? Como o Criador podia revelar-se à criatura, o eterno ao transitório, o grande ao pequeno, o
excelência infinita do saber, na arquitetura gloriosa e divina dos seus pormenores, detalhes, Deus encontrou meio para revelar-se ao homem. Com total objetividade, com decreto permissivo, Deus disse: eu vou me revelar ao homem. E as revelações começaram em Gênesis capítulo 18. A Bíblia diz que apareceram 3 anjos para Abraão. 2 daqueles anjos foram para Sodoma e Gomorra. Um anjo ficou. E a Bíblia diz que Abraão matou uma bezerra gorda, ofereceu o anjo na pedra, e o anjo subia e descia na fumaça do sacrifício, e o nome de Deus estava naquele anjo. Aleluia. Este anjo vai mais na frente, no capítulo 28 do livro do Gênesis. Ele encontra com Jacó em um vale chamado Jaboque. E quando Jacó viu o resplendor magnífico do anjo, Jacó disse: é comigo mesmo. Agarrou o anjo e disse: eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua restauração, eu preciso da tua proteção. Eu não saio, eu não te solto, eu não te deixo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando a alva despontava no horizonte, certamente numa analogia dedutória que tem sentido, o anjo tocou certamente a campainha e disse: Jacó, terminou o culto, Jacó, a vigília acabou, Jacó. Jacó disse: terminou para o Senhor, anjo, para mim não terminou nada, eu só te solto depois que tu me abençoares. Aleluia. Quantos vieram esta noite a este lugar com o propósito de ser mais abençoado pelo Senhor? Aleluia. Olhe para seu irmão, aponte para ele e diga: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Abençoe o seu irmão. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoai. Aleluia. Levante a mão e diga: Senhor, o sol é teu, a chuva é tua. Se chover muito, se chover muito, eu vou me molhar todinho. E quando eu chegar em casa, eu tenho outra roupa e vou trocar. Mas não sai daqui enquanto tu não me abençoar. Diga comigo: Senhor, eu não vou deixar esse pregador sozinho falando do teu amor. Eu fico aqui. Aleluia! Quem quer dar glória a Deus pelo relâmpago, quem quer dar glória a Deus pela chuva, quem quer dar glória a Deus pelo trovão, faça assim: tudo vem dele. Esse anjo vai mais na frente e encontra agora com Josué. E quando Josué viu o anjo do Senhor, Josué tirou a espada e disse: jogue a tua senha identificatória. Você é contra nós ou é por nós? O anjo disse: nem uma coisa nem outra. Quem é você? Eu sou o capitão dos exércitos celestiais. O anjo vai mais na frente e conta com Manoá, o pai de Sansão. E quando Manoá viu o anjo do Senhor, disse: agora eu sei que o homem vê a Deus e não morre. Anjo, como é o teu nome? O anjo olhou para ele, beliscou o olho e disse: o meu nome, Manoá, você quer saber? Eu quero saber, anjo, como é o teu nome? Ele beliscou o olho e disse: o meu nome é... Aleluia. O meu nome é... maravilhoso. Só que maravilhoso ali está com letras minúsculas, e maravilhoso em Isaías está com letras maiúsculas. Ali é o adjetivo qualificativo, a missão específica do anjo. Em Isaías já é a revelação total e global do anjo, porque o verbo está no presente do indicativo. Isaías disse: um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... e o seu nome será... e o seu nome será... somente aqui, somente aqui, somente aqui. E o seu nome será... somente aqui, somente aqui. E o seu nome será... e o seu nome será... e o seu nome será... o seu nome será... toda a igreja, e o seu nome será...
Faltava 700 anos na simetria divina para Jesus nascer no ventre de Maria, mas na mente de Deus ele já tinha nascido, porque Deus não conta tempo. Para Deus não tem passado e para Deus não tem futuro. Para Deus tudo é o presente. Eu sou o que eu sou. Ele não envelhece. Os judeus ortodoxos, ele não diz eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Não, os judeus ortodoxos dizem eu não sou, Jeová é. Eu não tenho, Jeová tem. Eu não posso, Jeová pode. Eu não sei, mas Jeová é. Levante a mão para o céu e diga eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não faço, mas ele faz. Ele faz, ele diz, ele pode, ele sabe. E se ele faz, e se ele diz, e se ele pode, e se ele sabe, bata no peito agora e diga eu também posso. 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 Todas as coisas. Agora aponte para ele, aquele que me fortalece. Aleluia! Até que, 2 pontos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu nascido de mulher e nascido sob a lei. Aleluia! E a Bíblia diz, e a Galileia dos gentios que estava em treva viu uma grande. Essa palavra luz, eu quero que vocês estourem essa cidade agora. E aqueles que estavam em trevas, se levante a mão e dê um grito. Viu uma grande. Uma grande. Uma grande. 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 É muito baixo. Grande. Grande. Há 2 mistérios na Bíblia. O primeiro qualquer teólogo sabe, mas o segundo nenhum teólogo do mundo sabe. Primeiro, o mistério das pedras. Segundo, o mistério das pedras afogueadas. O mistério das pedras você conhece, mas das pedras afogueadas não. Aleluia. Estão fazendo bebê de profeta através de tubo de ensaio, mas ninguém faz um bebê igual a Jesus. Jesus tinha 2 fórmulas, DH e HD, homem Deus e Deus homem. Com o filho de Maria ele teve mãe, mas não teve pai. Com o filho de Deus ele tem pai e não tem mãe. Diga aleluia. Outra vez aleluia. E para completar aleluia. E se quiser renovar aleluia. E para o diabo ficar com raiva aleluia. E mais com raiva aleluia. João disse o verbo se fez. Se fez, se fez, se fez. Há 3 pontos cardeais da pessoa de Cristo. Primeiro, nascimento virginal. Segundo, morte sacrificial. Terceiro, ressurreição sobrenatural. Diga comigo, ninguém nascerá como Jesus nascera. Ninguém vivera como Jesus vivera. E ninguém morrerá como Jesus morrera. E ninguém ressurgiu como Jesus ressurgiu. Ele é o maior. Aleluia. E Maria se encontrou grávida do Espírito Santo. E o relógio profético chegou lá, José, e disse, está na hora. E José saiu de Nazaré e foi para Belém, para se cumprir o que disse o profeta. E tu, Belém, Efrata, visto que és as menores entre as capitais de Judá, de ti será um que será guia de Israel, meu povo, luz para iluminar as nações. José vem quando chega em Belém, na casa de Maria, Shalom, Maria ouve, Shalom, é a voz de José. E a Bíblia diz, a noiva se alegra com a voz do noivo que sai do seu tálamo. Tálamo quer dizer aposento.
Aleluia. E quando Maria olhou para José e José olhou para Maria, José não entendeu nada e ficou escandalizado. Segundo a lei de Moisés, Maria deveria ser. Maria deveria ser. Maria deveria ser. Fale bem alto, Maria deveria ser. Quero toda a igreja participando da minha mensagem. Maria deveria ser. E a Bíblia diz que José intentou deixá-la secretamente, com o olho regalado, tremendo nas bases, o coração batendo forte. José vai saindo agora, de fininho. Lá vai ele, dobra numa rua, dobra na outra. Lá vai José. Você entendeu o fenômeno da gravidez de Maria? Aí Deus olha lá de cima. Diga, quem está em cima? Vê mais. Quem está em cima? Pode mais. Quem está em cima? Manda mais. Quem está em cima? Sabe mais. E quando José vai deixando Maria intencionalmente, aí Deus mobiliza o céu e dá um grito: Gabriel! 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 Quanto Jeová, anjo Gabriel, das ordens celestiais, as suas ordens, desça lá embaixo, apareça José em sonhos e diga-lhes que não tem mais a receber a Maria como sua esposa, porque aquele que está no seu ventre não é dele, mas é do... Não estou ouvindo, do... Eu sou um pregador que prego com reciprocidade, do... Essa palavra Espírito Santo, fale com graça e com fé, do... Glória a Deus. José entende agora a simetria da profecia. Vem para Belém, havia festa dos tabernáculos em Israel. Os lugares estavam todos ocupados e uma humilde e desprezível manjedoura, um buraco esculpido na pedra, recebeu o casal. Entre os irracionais, a sombra de uma cruz que não era dele. A cruz era minha, a cruz era tua, a cruz era nossa, a cruz era vossa, a cruz era de Barrabás. De Jesus não era a cruz, dele é a glória, dele é o céu, dele é a terra, dele é os anjos, a fonte das águas, o mundo e os que nele habitam. Mas a cruz não era dele. Diga comigo, Jesus tomou a cruz em caráter de substituição. Ele nasceu à sombra da cruz. Os anjos cantaram o seu nascimento. Com 12 anos ele entra na sinagoga, vai para o púlpito, bate no peito e grita: o Espírito de Jeová está sobre mim. Merece um aleluia mais alto. Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, promover liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pegou o livro, entregou o ministro, e a Bíblia diz: e os olhos de todos estavam fitos nele. Aleluia! E começou um cochicho dentro da sinagoga. Quem é esse? É filho de quem? Qual a universidade que ele cursou? Aleluia! Aleluia! Dizem que o pai dele é José o carpinteiro e a mãe é Maria, filha de Eli. Menina! Aonde aprendestes estas letras? Levante as tuas mãos e dê glória a Ele por um minuto. Um minuto de glorificação da noiva do Cordeiro. Um minuto de glorificação da igreja imperatriz, da igreja Açailândia, da igreja Juquiá, da igreja do Senhor.
Quantos estão sentindo a presença do Senhor Jesus? Se chover, não vamos sair daqui. O fogo vai pegar na chuva. Igual o sacrifício de Elias no monte. Deus está me dando uma visão magnífica e eu quero comunicar aos senhores. Deus me mostra que 3 bolas de fogo estão correndo aqui dentro. Aleluia! E Ele me diz que isto é a ação do Espírito Santo para batismo, a ação do Espírito Santo para batismo e para dons espirituais na praça pública. Aleluia, todo o sacrifício que nós fizemos hoje aqui vale a pena. Esse trabalho de jogo é uma vez por ano e essa história é um marco do primeiro congresso. Aleluia. Imperatriz, não me deixe só aqui. Pode molhar, sair daqui molhadinho da Silva, bem molhado, e o coração cheio de Deus. Nada de orar para Deus suspender a chuva, não contrariar nada. As leis de Deus têm que ser cumpridas. Pode subir à vontade. E quando começar a chover, não me põe guarda-chuva aqui, porque eu não quero guarda-chuva. Será possível que eu não possa fazer um sacrifício para aquele que morreu por mim? Levante as mãos, querida noiva. Olha que coisa linda, glória de Deus. Parece que estamos no templo de tanta presença do Senhor. Aleluia, estou todo arrupiado aqui. Os meus pelos estão arrupiados da presença de Deus, da glória do Todo-Poderoso, desse Jesus precioso que é Deus e por amor a nós. Se quiser mandar chuva, Senhor, pode mandar à vontade, mas mande muita mesmo. À vontade. Pode mandar à vontade, é até bom que passa o calor. Levante a mão e diga: Senhor, se tu sofrestes por mim e tomasses um cálice amargo em meu lugar, por que eu não posso me molhar? Eu vou ficar olhando quem tem coragem de sair daqui quando cair a chuva. Vou ficar olhando na cara e vou chamar de covarde, hipócrita, fingido. Eu estou olhando para vocês. Cubra é só o som. E a gente não precisa cobrir não. Não me traga guarda-chuva, pelo amor de Deus. Aleluia.